Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre casamentos consanguíneos, como é que essas relações de parentesco entre os noivos aparecem dentro dos documentos, dos registros de casamento da Igreja Católica lá no Family Search. E como você pode entender essa relação de parentesco, como você pode usá-la para desenvolver a sua árvore genealógica. Seja muito bem-vindo ao canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista. Estou aqui para auxiliá-lo na busca pelos seus ancestrais, na montagem da sua árvore genealógica e também no seu processo de cidadania europeia. E para isso você vai precisar da genealogia. Bem pessoal, esse assunto, casamentos consanguíneos, casamentos entre membros da mesma família, gera muito choque nas redes sociais. Eu já vi muitos casos aí que as pessoas ficam escandalizadas e desabafam nas redes sociais porque encontraram lá na sua árvore genealógica dois primos casando. E essas pessoas inexperientes, estão começando agora a pesquisar, não imaginam que isso era extremamente comum antigamente. O casamento entre primos, até mesmo entre tios e sobrinhos, era muito comum. E acontecia principalmente por dois motivos, né? Era para preservar os bens da família, principalmente as terras, que valiam muito naquela época, né? Terra era poder, era dinheiro, era status social. Então as pessoas se matavam por um pedaço de terra e eles queriam preservar esses bens através dos casamentos entre parentes. Isso aí vem ao longo da história, não só nos últimos séculos, mas inclusive há relatos de milênios onde isso acontece. E também porque naquela época as cidades eram muito pequenas, os povoamentos eram muito pequenos, muitas vezes as pessoas não tinham muitas opções para casar. Então as únicas opções ou os melhores partidos muitas vezes eram pessoas de dentro da própria família, até porque já eram pessoas conhecidas e já eram pessoas queridas pelos pais dos noivos. Então acontecia isso também, esses dois motivos. Isso aí gerou, curiosamente, em algumas regiões do Brasil, principalmente lá na região onde eu nasci, o Seridó, que é uma região que fica ali entre o sul do Rio Grande do Norte e o norte da Paraíba, gerou uma série de doenças genéticas, né? Alguns problemas genéticos. Eu já conversei com alguns médicos e eles falam que nessas regiões onde ocorreram muitos casamentos consanguíneos, casamentos entre parentes, ocorrem até hoje uma série de doenças que são relacionadas à consanguinidade, a esse tipo de união. É muito curioso isso. Eu fiz esse vídeo com base no blog Genealogia Sertaneja. Eu vou deixar o link aqui abaixo para que vocês confiram. Existem muitas outras relações que não foram tratadas nesse vídeo aqui, não consegui tratá-las nesse vídeo aqui, mas vocês vão vê-las detalhadamente no blog, cujo link está aqui abaixo. Não perca, isso é muito importante, é um assunto muito importante para entender essas relações de parentesco que tem dentro da sua árvore genealógica, para entender o contexto social da época. Isso vai ajudar muito, é uma ferramenta muito útil para que você desenvolva a sua árvore genealógica. Sem mais delongas, vamos para a tela do computador. Então pessoal, vamos ver aqui as dispensas de impedimentos por consanguinidade nos registros paroquiais. É um nome bem grande, bem assustador, né? Mas não se preocupem, são termos estranhos que vocês vão ver dentro dos registros católicos, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai entender melhor essas relações de parentesco que existiam entre os ancestrais. Era algo extremamente comum os ancestrais casarem dentro de um mesmo grupo familiar. Sejam parentes mais próximos ou mais distantes. E nós vamos entender essas relações neste vídeo.
Então, antes de mais nada, nós temos que compreender que existiam o parentesco, que existe, na verdade, o parentesco em linha reta ou colateral. Os parentes em linha reta são os ascendentes e os descendentes. Por exemplo, eu e minha tia somos parentes em linha reta. E os colaterais são aqueles parentes que procedem de um tronco comum. São aqueles laterais. Por exemplo, primos, irmãos, são parentes colaterais. Temos que entender também o parentesco por consanguinidade e por afinidade. Esse termo consanguinidade é muito comum nos registros católicos, é um termo que está no direito canônico da Igreja Católica. São aqueles parentes de sangue, que têm alguma relação de sangue entre si, mais próxima ou mais distante. E também o parentesco por afinidade é mais um termo do direito civil aqui no Brasil. São aqueles parentes tipo uma madrasta e um enteado, o marido da sua tia e você, são parentes por afinidade. Então nós vamos encontrar muito nos registros da Igreja Católica termos, dizeres como esses aqui, ó: dispensados do impedimento de terceiro grau de consanguinidade em que se acham ligados. Esse acham aqui não foi erro de português meu não, tá? No português antigo, arcaico mesmo, tá bom? Nesse caso aqui, gente, terceiro grau de consanguinidade é quando um dos avós dos cônjuges são irmãos, ou seja, o que vulgarmente se chama de primos de segundo grau. Eu tenho um primo aqui, que é um grande genealogista aqui no Rio Grande do Norte, o Getúlio Macedo, e os nossos pais são primos legítimos, como nós chamamos aqui no Nordeste. Ou seja, são primos, filhos de dois irmãos. Então esse é o parentesco primo de terceiro grau que você vai encontrar muito nos registros da Igreja Católica, nos registros de casamento. Mais um termo aqui, tendo sido designado no impedimento de terceiro grau atingente ao segundo de consanguinidade. É uma expressão bem diferente, bem complicada, né? Você tem que saber de que se trata. Deixa eu tirar esse T aqui que está duplicado. Nesse caso aqui é quando o avô ou avó de um é irmão do pai ou da mãe do outro. Nesse caso, um dos nubentes é filho do primo. Um dos nubentes é filho do primo. Por exemplo, aqui, se eu caso com uma filha de um primo, então no registro apareceria dessa maneira aqui: impedimento de terceiro grau atingente ao segundo de consanguinidade. Ok, vamos para o próximo. Segundo grau, atingente ao primeiro, é quando o tio ou tia se casa com a sobrinha ou o sobrinho. Pasmem, existia isso antigamente. E não era muito raro não. Eu já vi alguns desses registros de casamento onde um tio casava com uma sobrinha. E eu já vi também tias casarem com sobrinhos. É comum, na verdade. Eu já vi alguns desses registros, não é raro. Não posso dizer que era comum, mas também que não era raro. Você pode encontrar esse tipo de casamento aqui, esses parentes casando na sua árvore genealógica. E não fique chocado, porque isso aqui era aceito pela sociedade de antigamente. E muitas famílias, muitas árvores genealógicas têm esse tipo de casamento aqui entre tios e sobrinhos. Segundo grau são os primos, o que nós chamamos aqui, como eu falei aqui no Nordeste, de primos legítimos. É quando o pai ou a mãe de um nubente é irmão do pai ou da mãe do outro, tá bom? São os primos legítimos. Coincidentemente hoje eu conversei com uma pessoa, né, uma cliente, cujo marido é primo de segundo grau dela. Eles são primos legítimos, como nós falamos aqui no Nordeste. Ok? Muita coincidência. E até hoje há casos em que primos de segundo grau casam-se entre si, né?
Segundo grau duplicado. Esse é mais difícil, é mais raro de acontecer, né? Casamento entre esses tipos de primos aqui é quando os pais de um são irmãos dos pais do outro nubente. É o que chamam de primos irmãos ou primos carnais. Os pais de um cônjuge são irmãos dos pais do outro cônjuge. É isso que dá o segundo grau duplicado. O terceiro grau é quando um dos avós de um nubente é irmão do avô ou avó do outro. São chamados vulgarmente de primos de segundo grau, como eu já falei anteriormente no começo do vídeo, mas eu gostaria de repetir aqui para vocês porque isso aqui é comum nos registros de casamento, tá bom? Terceiro grau, são primos em terceiro grau. Um dos avós do nubente é irmão do avô ou da avó do outro. Terceiro grau duplicado, quando os avós de um são irmãos dos avós do outro, ou seja, o casal de avós do noivo é irmão do casal de avós da noiva. Então acontece aqui o terceiro grau duplicado. Atingente significa que não é uma relação igual, ou seja, se forem dois primos de segundo grau ali casando entre si, eles não é um casamento entre atingentes. Tem que haver aqui uma relação de, digamos, hierarquia dentro da árvore genealógica. Um tem que estar numa geração superior ao outro noivo, né, ao cônjuge, dentro da árvore genealógica. Isso é o atingente. É o primeiro grau atingente ao segundo, por exemplo, é o tio casando com uma sobrinha. Por fim, eu gostaria de deixar aqui mais uma vez a fonte, né, que eu usei para fazer esse vídeo, que é o blog Genealogia Sertaneja. É um dos muitos blogs de genealogia que você vai encontrar aí na internet. Procure blogs de genealogia dos seus estados aí no Google, certamente você vai achar. São muito importantes como fontes de pesquisa, porque muitos deles são escritos por genealogistas profissionais ou apaixonados pela genealogia e trazem muitas informações e muitos documentos dos ancestrais. Indico esse blog aqui, o Genealogia Sertaneja, principalmente para você que é aqui dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco. Foi um brilhante texto escrito pela genealogista Isabel Pinto, com uma brilhante colaboração também do Renan Germano, outro genealogista, que tem muitas contribuições no Family Search. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, é muito importante para o nosso desenvolvimento e para que o YouTube leve a genealogia ao máximo possível de pessoas. Não esqueça de ver o material que eu preparei para vocês aqui abaixo do vídeo. Você vai ter o endereço desse blog de genealogia, vai ter também um link para o meu grupo do Telegram, onde você vai ver materiais exclusivos sobre genealogia e sobre cidadanias europeias que eu não publico nas minhas redes sociais. Então é gratuito, clica lá, entra no grupo do Telegram, você vai ter acesso a muito material de qualidade sobre genealogia e cidadanias europeias. E confira aqui abaixo também os meus e-books e cursos de genealogia e de Family Search, que vão te tornar um profissional de genealogia ou vão te ajudar no seu processo de cidadania europeia. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.